Às exatamente 10h17 de uma manhã de terça-feira, uma câmera de segurança dentro de uma das casas mais caras da América capturou algo que ninguém esperava. Um copo de cristal se despedaçou no chão de mármore. Suco de laranja se espalhou em todas as direções. Duas adolescentes sorriram. Uma sala inteira ficou em silêncio. Então, a nova funcionária olhou para o copo quebrado, olhou de volta para as filhas do bilionário e disse calmamente: "Não!" Por quase 10 anos, ninguém jamais havia dito essa palavra para Isabella e Sophia Hawthorne. Não porque não podiam, mas porque tinham medo demais. O que aconteceu nas semanas seguintes transformaria uma das famílias mais ricas da América e obrigaria um bilionário a enfrentar um erro que o dinheiro jamais poderia consertar. Mas aquele momento não começou com um copo quebrado. Começou meses antes com um mistério que ninguém conseguia explicar. Trabalhar para Ethan Hawthorne deveria ter sido a oportunidade de uma vida. O bilionário da tecnologia de 44 anos era famoso por recompensar a lealdade. Os funcionários de sua empresa recebiam bônus generosos, excelente plano de saúde e oportunidades com as quais a maioria das pessoas apenas sonhava. Revistas de negócios elogiavam sua liderança. Investidores confiavam nele. Instituições de caridade reconheciam sua generosidade. Por todos os padrões públicos, Ethan Hawthorne era um bom homem. Então, por que todos estavam deixando sua casa? Os salários eram extraordinários. Os benefícios eram incomparáveis. Mesmo assim, governantas desapareciam depois de alguns dias. Chefes particulares abandonavam os contratos no meio do caminho. Babás experientes se recusavam a voltar depois da primeira semana. Um mordomo pediu demissão sem receber 3 meses de bônus atrasados. Agências de recrutamento começaram discretamente a recusar aquela conta. Ninguém mais queria trabalhar lá. No começo, Ethan culpou o azar, depois as contratações ruins, depois as expectativas impossíveis, até que, em uma noite chuvosa, as evidências provaram que o problema sempre esteve vivendo sob o próprio teto dele. A resposta tinha nomes: Isabella e Sophia Hawthorne, gêmeas idênticas de 17 anos. Para milhões de seguidores online, elas pareciam perfeitas. Grandes marcas de moda de luxo competiam para vesti-las. Suas férias enchiam as redes sociais. Capas de revistas as chamavam de as Irmãs de Ouro da América. Mas as câmeras só capturavam aquilo que elas queriam que o mundo visse. Dentro da mansão, elas haviam se tornado algo completamente diferente. O café da manhã não era uma refeição, era um teste. Se os ovos não estivessem perfeitos, alguém chorava. Se o café chegasse 30 segundos atrasado, alguém era humilhado. Às vezes, elas pediam refeições que nunca tinham intenção de comer. Às vezes, trocavam de roupa 5 vezes antes do almoço apenas para assistir os funcionários limparem a bagunça. Em tardes tranquilas, elas tocavam a campainha de serviço várias vezes seguidas, não porque precisavam de ajuda, mas porque gostavam de ver adultos correndo para dentro da sala. Cada toque lembrava a todos uma simples verdade. Dentro da mansão Hawthorne, o respeito não era conquistado, era exigido. Numa manhã de segunda-feira, outra carta de demissão chegou à mesa de Ethan. A senhora Daniels, uma governanta, 6 dias. Foi tudo o que ela conseguiu suportar. Pela janela do escritório, Ethan observou enquanto ela colocava 2 malas em um táxi que a esperava. Ela não parecia com raiva. Ela parecia derrotada. Quando os portões se fecharam atrás do carro, seu chefe de gabinete entrou silenciosamente. São 18. Ethan não perguntou o que ele queria dizer. Ele já sabia. 18 funcionários em 5 meses. O silêncio tomou conta do escritório. Finalmente, Ethan falou. O que as agências estão dizendo? O chefe de gabinete hesitou. Agora elas estão pedindo o triplo do salário. Ethan assentiu. Então pague. Outro silêncio. Elas ainda estão recusando. Pela primeira vez em sua carreira, o dinheiro havia parado de resolver seus problemas. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Em vez disso, abriu as gravações de segurança da mansão. Horas de imagens comuns passaram diante de seus olhos. Então ele viu uma jovem empregada carregando roupas pesadas enquanto Isabella ria da escada. Sophia gravando secretamente outra funcionária depois que ela começou a chorar. Quartos recém-limpos sendo destruídos de propósito apenas alguns minutos depois que os funcionários terminavam o trabalho. Ethan pausou a tela. Repassou as imagens. Depois novamente. As cenas eram impossíveis de ignorar.
Ele havia passado anos construindo uma das empresas mais respeitadas do mundo, enquanto, silenciosamente, perdia o controle das duas pessoas que mais importavam. Ele não estava mais assistindo a estranhos. Ele estava vendo as consequências de cada conversa que adiou, cada birra que desculpou, cada lição que presumiu que outra pessoa ensinaria. Pela primeira vez em anos, o bilionário que conseguia resolver quase qualquer crise empresarial percebeu que não fazia ideia de como consertar sua própria família. E foi então que a agência ligou. Existe uma candidata. O chefe de gabinete parecia inseguro. Ela tem excelentes referências. Ethan levantou o olhar. Então por que você parece preocupado? Por que contamos tudo a ela? É? Ela aceitou mesmo assim. Ethan franziu a testa. Qual é o nome dela? Ele respondeu. Grace Mitchell. Grace Mitchell chegou na manhã seguinte carregando apenas uma mala e uma confiança tranquila que parecia quase deslocada dentro da propriedade Hawthorne. Ela não parou para admirar os enormes lustres ou a escadaria de mármore. Ela simplesmente olhou ao redor, sorriu educadamente e começou a trabalhar. Enquanto Ethan a levava até a ala leste, ele parou diante de duas enormes portas de quartos. Não vou mentir para você, admitiu ele. Todos antes de você acabaram desistindo. Grace olhou para ele por um momento antes de fazer uma pergunta que nenhum funcionário jamais ousou fazer. Eles desistiram por causa das suas filhas? Ou porque ninguém as protegeu? Ethan não respondeu. Ele não conseguia. Porque, no fundo, já conhecia a verdade. Momentos depois, Grace bateu suavemente na primeira porta do quarto. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente. Ainda nada. Finalmente, entrou. Roupas de grife cobriam o chão. Joias estavam espalhadas sobre tapetes caros. Copos com bebidas pela metade estavam ao lado de sacolas de compras que nunca tinham sido abertas. Aquilo não era um quarto, era caos disfarçado de luxo. De repente, um travesseiro voou pelo quarto. Saia daqui! Gritou Isabela. Grace calmamente pegou o travesseiro e colocou-o de volta na cama. Já são quase 11 horas, disse ela suavemente. O café da manhã está esperando. Isabela sorriu com desprezo. Você não vai durar uma semana. Grace apenas sorriu. Vamos ver. Pela primeira vez, Isabela não tinha certeza de que havia vencido a conversa. 20 minutos depois, a família se reuniu ao redor da mesa do café da manhã. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som dos talheres tocando a porcelana. Sofia cortou suas panquecas, fez uma expressão dramática e empurrou o prato para longe. Elas estão frias. Grace olhou para o relógio. Elas estavam quentes há 20 minutos. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Ninguém jamais havia respondido. O sorriso de Sofia desapareceu. Sem aviso, ela levantou seu copo de suco de laranja e o deixou cair no chão de mármore. O vidro explodiu. O suco se espalhou pelo ambiente. As gêmeas cruzaram os braços. Limpe! Grace olhou para o vidro quebrado, depois para as meninas. Não! A sala ficou em silêncio. Até o relógio de pêndulo parecia mais alto. Vocês fizeram uma bagunça, continuou Grace. Vocês vão limpar. Sofia riu, esperando que alguém interviesse. Ninguém fez nada. Ela olhou para o pai. Ethan abriu a boca, mas lentamente a fechou. Pela primeira vez em anos, ele escolheu não salvá-las. O silêncio se tornou insuportável. Finalmente, Grace colocou uma pá de lixo no chão, quando estiverem prontas. Então ela foi embora, sem gritos, sem ameaças, sem raiva. Apenas consequências. As gêmeas ficaram furiosas. Nos dias seguintes, elas tentaram de tudo. Esconderam os materiais de Grace. Ela pegou emprestado de outra pessoa. Elas a insultaram. Ela respondeu com gentileza. Elas criaram bagunças ainda maiores. Ela entregou as ferramentas de limpeza para elas. Cada tentativa de controlá-la falhou. Porque Grace se recusava a participar daquele jogo. Pouco a pouco, algo inesperado aconteceu. As gêmeas pararam de tentar chocá-la. Em vez disso, começaram a observá-la. Elas perceberam como todos os funcionários sorriam quando ela entrava em uma sala. Como ela agradecia ao chefe depois de cada refeição. Como cumprimentava os jardineiros pelo nome. O respeito a seguia onde quer que fosse. Não porque as pessoas tinham medo dela, mas porque ela oferecia respeito primeiro. Certa noite, Isabela perguntou baixinho. Por que você não nos odeia? Grace sorriu. Porque eu não acredito que vocês sejam a pior coisa que já fizeram.
Aquelas palavras tiveram um impacto maior do que qualquer castigo jamais poderia ter. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Sofia levou seu prato de café da manhã até a cozinha sem que ninguém precisasse pedir. Mais tarde, naquela mesma tarde, Isabela pediu desculpas a uma governanta de quem havia zombado poucas semanas antes. Sem câmeras, sem plateia. Apenas um pedido de desculpa sincero. Os funcionários perceberam. Depois, Ethan percebeu. As semanas passaram e a mansão começou a se transformar lentamente. As campainhas de serviço deixaram de tocar sem parar. O riso voltou aos corredores. Os funcionários já não faziam seu trabalho com medo. Pela primeira vez em anos, a propriedade da família Hawthorne finalmente voltou a parecer um lar. Numa noite, Ethan encontrou Grace observando o pôr do sol no Jardim dos Fundos. Passei anos dando às minhas filhas tudo o que o dinheiro podia comprar, disse ele em voz baixa. Mas, de alguma forma, você deu a elas aquilo que eu nunca consegui. Grace balançou a cabeça. Não, Sr. Hawthorne. Eu não as transformei. Eu apenas as amei o suficiente para parar de justificar o comportamento delas. Ethan olhou pela janela da sala de jantar. Lá dentro, Isabela e Sofia ajudavam a equipe da cozinha a limpar a mesa, rindo enquanto trabalhavam ao lado das mesmas pessoas que um dia haviam maltratado. Naquele momento, Ethan percebeu algo que todo pai, todo líder e toda pessoa acaba aprendendo um dia. O verdadeiro amor não é dar às pessoas tudo o que elas querem, é ter a coragem de ensiná-las aquilo de que realmente precisam. E, às vezes, a palavra mais poderosa que alguém pode dizer é aquela que muda tudo: não.